Boa noite, pessoal. Dando continuidade, né, ao conteúdo trabalhado na disciplina, né? Até agora a gente trabalhou aí com definições do que é nutrição, o que é um processo digestório, o que são os aditivos, né, não nutrientes, o que é um nutriente, o que é um alimento, quais as principais estratégias para processamento de alimentos, processamento de rações que nós podemos adotar, né, a fim de melhorar a digestibilidade, melhorar o consumo, aumentar a vida de prateleira, né, dos produtos ou da própria ração. Hoje a gente entra, né, especificamente aí nos nutrientes. Então, primeiro iniciar a definição do nutriente, depois o metabolismo propriamente dito, né? E vamos começar hoje com o metabolismo de carboidratos. Talvez seja o nutriente mais abundante que a gente encontra aí na natureza. Tá? Bom, turma, então o que seria aí um carboidrato? Né? Então, antes disso, vamos relembrar, né, alguns conceitos que nós discutimos em sala de aula sobre os tipos de compostos, né, que esses animais eles podem ingerir, né, que são compostos que vão originar em nutrientes para serem absorvidos, né, serem metabolizados e absorvidos. Então nós temos os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Tá? O que seria um composto orgânico? Seria aquela substância que obrigatoriamente, né, na sua composição, tem pelo menos um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio. As demais substâncias que não tiverem, né, esses dois átomos em sua composição são considerados aí como compostos inorgânicos. Como exemplo dos orgânicos, nós temos os carboidratos, nós temos os lipídios, proteínas, vitaminas, e inorgânicos nós temos aí minerais e a água. Tá? Mas e aí, dentro desse grupo aí de orgânicos, como que eu tiro esse grupo de carboidrato? Então, para ser considerado um carboidrato, seria esse composto orgânico, onde tem carbono e hidrogênio, e tem também a ligação, né, com pelo menos um átomo aí de oxigênio. Tá? Então, essa é a definição básica de carboidrato. Então, ter na sua composição um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Tá? Óbvio que podem ter ligações com outros íons, como nitrogênio, fósforo, enxofre, alguns derivados aí de aldeídos e de cetonas, né? Mas primariamente, para ser um carboidrato, precisa desses três átomos: carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então vamos lá. São considerados também, né, são chamados também de polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Né? O que são polihidroxialdeídos? Significa, né, que essa substância ela pode ter de 3 a 7 átomos de carbono, né, e a sua estrutura ela vai ser formada por uma cadeia carbônica não ramificada, né, na qual um dos átomos de carbono vai estar ligado, né, através de uma ligação dupla com o oxigênio. Tá? Então existe uma ligação dupla entre carbono e oxigênio. Os outros átomos de carbono vão estar ligados a hidroxilas, daí esse nome polidroxi, né? Polidroxi por causa da hidroxila, ligações com mais de uma hidroxila. Outros nomes que nós podemos achar também aí para os carboidratos, né, a gente pode ver aí em livros, artigos, em apresentações, né, são sacarídeos, glicídios, azoses ou terminologias terminadas em ose, né, hidratos de carbono ou simplesmente açúcares, né, pensando que isso na redução desse carboidrato, chegando, né, na fase final aí de absorção, né, na grande maioria isso se transforma em açúcar. Tá? Como disse anteriormente, são os nutrientes mais abundantes aí na natureza, quando a gente pensa, é facilmente encontrado, e a gente pode ter aí tanto nos tecidos animais quanto nos tecidos vegetais. Mais à frente nós vamos discutir como que esses carboidratos eles são armazenados, né, nos tecidos vegetais e nos tecidos animais, mas basicamente a forma de reserva, né, de carboidrato, a forma de reserva de energia, né, vindo de carboidrato nos tecidos vegetais
vai estar na forma de amido, tá? E nos tecidos animais, né, na forma aí de glicogênio. Então, né, dentro dos carboidratos nós temos algumas classificações, tá? Então, o que seriam essas classificações? Vai ser de acordo com o número, né, de açúcares, né? O número aí de carboidratos. Então, nós temos aí primeiro os monossacarídeos, né, que são carboidratos simples. E aí esses carboidratos, gente, eles têm uma importância nutricional para a célula, tá? Porque é a forma que a célula absorve esse nutriente, tá? Mas quando a gente pensa na importância dietética, ele não tem importância. Por quê? É muito importante a gente gravar isso. Na natureza, a gente não encontra de forma natural o monossacarídeo, tá? Então, esse monossacarídeo, ele vai ser via processo, né, de catabolismo, né, processo digestório, que aí vai haver, né, a catálise, a quebra, vai passar por todas as rotas metabólicas que nós vamos discutir mais à frente, tá? Então, liberando esses monossacarídeos para sua absorção. Não quer dizer que isso é importante para o animal. Como eu disse, nutricionalmente para as células, que é o que vai ser absorvido, é muito importante. E é o mais importante, né? Que a gente consiga pegar um carboidrato e que ele possa, assim, quebrar em monossacarídeos para ser absorvido. Mas quando a gente pensa em dietética, quando a gente vai lá formular uma ração, formular uma dieta para o animal, a gente não formula em cima de monossacarídeos. Nós vamos formular em cima, né, de outras fontes aí de carboidrato, de outras formas, fontes não, né, de outras formas aí de carboidrato, tá? A fórmula geral que a gente tem dos monossacarídeos, nós temos as trioses, ou seja, 3, né, carbonos, as pentoses, 5, e as hexoses, né, que vão ser 6 ou mais, tá? Então, quando a gente pensa em trioses, nós vamos ter o gliceraldeído, as pentoses, arabinose, estilose, ribose, as hexoses, a glicose, manose, galactose e frutose. Destaque aqui para a glicose, que nós vamos ver mais à frente também, e já foi discutido também em sala de aula anteriormente, que os carboidratos, depois de se transformarem, né, em monossacarídeos, eles, né, no processo lá nas vias metabólicas, ele vai se transformar em glicose, né, para assim poder gerar energia final. Em caso extremo, né, o animal ele está em alta exigência energética, né, e não tem glicose circundante, né, a frutose ela pode ser um açúcar, ela pode ser um monossacarídeo de absorção. Os monossacarídeos eles vão ser os responsáveis aí por gerar energia, né, para a manutenção da homeostase, ou seja, como também já discutido em sala de aula, quando a gente fala em homeostasia, né, é muito complicado, porque o organismo ele não vai estar em homeostase o tempo inteiro. Porém, ele está buscando essa homeostase, ele está buscando o equilíbrio. Então, o monossacarídeo é o primeiro gerador ali que o organismo ele vai buscar para tentar ter esse equilíbrio aí energético do que é gasto, né, e o que é utilizado para esse organismo se manter vivo, tá? Depois, nós temos aí os disacarídeos, e aí quando a gente pensa em importância dietética, né, isso aqui já tem grande importância para nós nutricionistas, né, para nós zootecnistas, tá? Para nós formuladores de dieta, formuladores da, da, de ração, né, da dieta animal, tá? Então, o que seria disacarídeos? Seria um composto, né, formado por 2 monossacarídeos, certo? E aí, quais monossacarídeos que vão se ligar, que vão classificar, né, dentro dos disacarídeos, né, que vai definir qual é o disacarídeo, e dessa forma tornando esse disacarídeo com uma digestibilidade menor, uma digestibilidade maior para determinado animal, certo? Então, eles têm importância dietética, tá, para o animal, porque a gente já encontra eles na natureza. Então, nós já temos alimentos aí que têm esse carboidrato nessa forma, tá? E aí, quando a gente pensa
para células, tá? Nutricionalmente ali para células. Aí é importante que esse disacarídeo ele tenha uma boa digestibilidade para que ele possa ser quebrado, para que ele possa liberar os monossacarídeos e o organismo sim absorver esses monossacarídeos. Tá? Então, quando a gente pensa nos principais, a sacarose, né, talvez um dos sacarídeos que a gente tem mais contato no dia a dia, que ele é formado, né, pela ligação de uma glicose com uma frutose. Tá? E aí a gente encontra, né, essa sacarose aí na cana-de-açúcar e na beterraba. E aí nós damos importância, né, para esses dois, para cana-de-açúcar e para beterraba, porque são os principais vegetais que originam aí açúcar, né, que a gente utiliza aí no dia a dia. Então, no Brasil, né, por questões climáticas, questões de solo e tal, comumente a gente utiliza a sacarose, açúcar vindo da cana-de-açúcar. Na Europa, por dificuldade de cultivar cana-de-açúcar e facilidade de cultivar a beterraba, né, o açúcar, né, doméstico utilizado lá, na grande maioria, vem de origem da beterraba, extraído da beterraba. Vocês podem ver alguns livros também, alguns artigos, denominando essa sacarose, né, de oligosacarídeos. Então, quando se falar de oligosacarídeos, lembre-se que são sacaroses, certo? A lactose, né, é formada por uma molécula de glicose e uma de galactose. E a principal fonte não é a fonte aí de lactose que a gente tem, é o leite, tá? Mais para frente a gente discute sobre questões de alergia, de intolerância, o que seria cada deficiência dessa aí, tá? A maltose ela vai ser formada, né, por ligação ligação glicose mais glicose, e a principal fonte são os amidos, né? Então os amidos geralmente são formados por essas várias ligações aí de maltose. Então a sacarose encontrada aí principalmente nas frutas, né? Então glicose mais frutose, a lactose encontrada nos produtos lácteos, tá? Glicose mais galactose e a maltose principalmente aí nos amidos, nos grãos. Então, se a gente for pensar, né, nos animais monogástricos, aí, os animais adultos, de forma geral, né, a principal fonte de açúcar que a gente vai estar fornecendo para eles, né, de disacarídeo que a gente vai estar fornecendo para eles, vai ser a maltose, porque a maior parte da dieta desses animais é com base em grãos ricos aí em amido, tá? Note que nos três tipos aqui de disacarídeos, nós temos glicose na sua formação. Glicose mais alguma coisa, seja glicose com glicose ou glicose com outro monossacarídeo. Esses são os principais, né, dieteticamente falando, nutricionalmente falando, na verdade, né? Nutricionalmente falando aí para os animais não ruminantes, os animais monogástricos. Então, gente, diferenciando mais ainda esses disacarídeos, né? Então vamos ver como que eles são arranjados, como que ocorrem essas ligações aí, glicose, tá? Com um outro monossacarídeo, como que forma esses disacarídeos que a gente encontra na natureza. Vamos começar aqui pela maltose, que pensando, né, na nutrição aí dos não ruminantes, a nutrição dos monogástricos, é a fonte mais comum, né? É a principal forma de sacarídeo que a gente oferece aí aos animais, porque vem do amido, né? Comumente encontrado no amido. Então ela talvez seja mais simples aqui para a gente entender e para vocês gravarem. A gente tem uma molécula de glicose ligada com outra molécula de glicose, correto? Note que a glicose 1, né, se liga aqui ó, o carbono na posição 1 com o carbono da posição 4 da segunda glicose, né, da segunda molécula aqui de glicose. É uma ligação alfa, né, então uma ligação linear, uma ligação relativamente simples aí de ser degradada, de ser quebrada, né, e de liberar esses monossacarídeos. Tá? Quando a gente pensa na sacarose, tá? A sacarose é encontrada aí nas frutas, né, em demais vegetais que não estão não tem sua energia armazenada em forma de amido, em grande quantidade, tá? A gente tem aqui uma molécula também de glicose, tá?
e associada a uma molécula de frutose, tá? Então, é também aqui na ligação, né, o carbono 1, né, na posição 1, tá, da glicose, que se liga aqui com o carbono na posição 2 aqui da frutose. Também é uma ligação alfa, relativamente simples de ser quebrada aí, né, de ser liberada esses monossacarídeos. Tá? Lembrando que a frutose, em vias comuns, essa frutose ela será convertida à glicose para ser então geradora aí de energia. Tá? Em últimos casos, o animal está com necessidade de energia, né? E não tem glicose circundante, não dá tempo da frutose se converter. Essa frutose ela é absorvida e ela vai gerar energia, mas com gasto energético superior do que se fosse a glicose absorvida. Tá? O outro disacarídeo que nós temos é a lactose. Então, a lactose encontrada em produtos lácteos. Talvez se a gente for pensar aqui nos animais monogástricos, o que é importante? Os animais lactantes, né? Os animais que estão ainda na fase de aleitamento, tá? E também aqueles animais que recebem resíduos, subprodutos, né, de lácteos. Muito comum hoje granjas de suíno trabalharem aí com resíduos, produtos lácteos aí, inclusive nas fases aí já de crescimento, terminação, mas geralmente aí cresce, crescimento, né? Então são animais que já saíram da lactação, mas ainda recebem, né, fonte de lactose, tá? Então o que seria uma lactose? A lactose seria uma molécula de glicose, né? E aí essa molécula de glicose ela vai ter o seu carbono da posição 4 ligado ao carbono da posição 1 de uma galactose. E aí note aqui que diferente da maltose, diferente da sacarose, nós temos uma ligação beta. Então é uma cadeia mais difícil de ser rompida. Né? E aqui a gente tem uma exigência, né, da enzima, né, da lactase, tá? Para poder romper, para poder quebrar essa ligação. Os animais que estão em lactação, geralmente seguindo aquela curva, né, de enzimática que eu discuti com vocês em sala de aula, os animais que estão em lactação, geralmente eles têm um pico, né, uma produção maior de lactase. Conforme esses animais eles vão diminuindo a ingestão de fontes de lactose, né, de sacarídeos na forma de lactose, o organismo ele entende que não precisa, né, mais produzir essa enzima e essa curva ela vai diminuindo, podendo zerar, né, ou não, podendo produzir a níveis irrisórios. Se eu volto a fornecer, né, lactose para os animais na fase adulta, isso pode, o organismo ele pode voltar a produzir essa lactase, aumentar aí a níveis satisfatórios, ou não. Ou é um animal que não vai produzir. Se a gente fosse trazer isso para humanos, era o que acontece aí com pessoas que têm intolerância à lactose, ou seja, essas pessoas têm baixa ou nenhuma produção de lactase. Então, tem pessoas que fisiologicamente, né, desde criança, já não produzem, tá? E tem pessoas que deixam de produzir por tempo, né, um longo tempo aí sem ingestão de quantidade significante aí de lactose, tá? E essas pessoas, quando elas se tornam intolerantes à lactose na fase adulta, elas podem voltar a produzir ou não, isso aí depende muito do metabolismo de cada pessoa, ok? Os polissacarídeos, né? Então, seriam aí alguns polímeros, né? Algumas associações, uns polímeros complexos aí de monossacarídeos. E aí, quando a gente pensa, como eu disse para vocês lá para trás, quando a gente pensa aí na dieta, quando a gente pensa na alimentação desses animais monogástricos não ruminantes, né? É a forma mais abundante fornecida para eles, tá? Porque vai estar aí encontrado na forma de amido nos grãos. Então, os cereais são riquíssimos aí em amido, consequentemente ricos aí, né, em polissacarídeos, que seria esse amido, que após quebra vai transformar em maltose, que depois quebra vai liberar então glicose, certo?
Geralmente, animais adultos, eles conseguem ter uma digestibilidade superior a 95% aí desses polissacarídeos na forma aí de amido. Então vamos entender, né, como que funciona, tá? Como que funciona, não? Como que esse amido ele é arranjado? Então esse amido, né, que é o principal polissacarídeo e gerador de energia para os animais monodácicos, ele é formado, né, por um polímero, ou seja, várias ligações aí de glicose. E aí a gente vai ter nessas ligações alfa-glicosídicas, né? Ou seja, são ligações alfa relativamente simples, né, de se quebrarem, tá? E formando, né, liberando então glicose. Então são formadas aí por várias ligações de glicose, glicose com glicose com glicose. Então glicose com glicose formando maltose, maltose com maltose formando amido, tá? Então se a gente for bipartir, são várias moléculas ali de glicose unidas uma ao lado da outra. Tá? Nós temos dois constituintes, tá? Principais, dois constituintes principais, são dois constituintes aí do amido. Ele tem a porção chamada amilose e a porção chamada amilopectina. Tá? O que seria a amilose? A amilose seria uma porção linear. Tá? Então, quando a gente pensa aqui, ó, a amilose ela é ligada, né, o carbono, né, de uma glicose, o carbono da posição 1 se liga ao carbono da posição 4, né, de uma outra glicose, formando então uma cadeia linear. Né? Então, quando a gente pensa em facilidade de quebra, né, são mais simples de serem quebradas. Tá? Só que quando a gente pensa na composição total, né, desses amidos, a amilose ela compõe só 15 a 30%. Em média, isso pode variar de grão para grão, mas em média de 15 a 30% de todo o amido, né, de todo o composto aí amido. A amilopectina é a porção ramificada. Note que aqui, né, no desenho, a gente observa que também é ligação alfa, tá? Então também é uma ligação simples, porém, por se ligar, tá, o carbono da posição 1 com o carbono da posição 6 da outra glicose, então acaba tendo esta ramificação, tá? Então ele vinha aqui, ó, isso aqui seria o quê? Seria uma amilose, tá linear, tá? Então tá carbono 1 ligado com carbono 4, carbono 1 ligado com carbono 4, assim sucessivamente. Em algum momento, um carbono ele vai se ligar aqui, ó, o carbono 1 se liga ao carbono 6 de outra glicose. E aí, isso faz com que haja essa ramificação aqui, ó, toda essa ramificação. Então, isso faz com que o amido ele tenha um número muito maior de moléculas de glicose. Então, essa amilopectina é essa porção que tem ramificações. Tá? Então, essa porção que tem ramificações é a amilopectina e é mais difícil de ser quebrada justamente por essas ramificações que tem. Porém, quando a gente pensa na digestibilidade total do amido, né, a amilopectina é responsável pela maior porção, né, a maior quantidade aí de glicose liberada no grão. Então, quando a gente vai pensar na escolha, se a gente vai trabalhando, né, quem está trabalhando aí com melhoramento genético de grãos e tal, pensando, né, na melhoria, né, de um grão, de uma cultivar, né, na melhoria aí do perfil de amido, então tenta-se buscar, né, grãos que tenham, né, esse amido com uma porção superior de amilose e inferior de amilopectina. Dessa forma, o animal ele gasta menos energia porque não vai ter uma quantidade menor aí de cadeias ramificadas, tá? De ligações ramificadas, e aí isso é mais facilmente absorvido pelo animal. Então vamos lá, seguindo. A gente pode observar, né, como eu disse para vocês, existe uma diferença entre os grãos, né? E quando a gente pensa no padrão que a gente tem, no amido padrão que a gente tem, o amido do milho, né? Que é o grão mais consumido pelos animais, né, aqui no nosso país, tá? Na nossa região.
arriscaria dizer no mundo. Então, quando a gente pensa no milho comum, é lógico que dentro do milho também a gente pode ter variações, mas o milho comum ele tem 28% de amilose e 72% de amilopectina, tá? E essas duas cadeias, quando junta tudo, eles podem ter, em média, 240 a 300 moléculas de glicose, ou seja, de 240 a 300 monossacarídeos para formar uma única molécula de amido, tá? A amilase pancreática, né, que é liberada pelo suco pancreático, lá no duodeno, né, nas alças duodenais, tá? Tem uma afinidade maior com ligações alfa-1,4. Quem que é a ligação alfa-1,4? É a amilose. Então, por isso que busca-se cada vez mais, né, quem trabalha com melhoramento genético aí de grãos, né, busca-se amido que tem uma proporção, né, um número, uma quantidade maior aí de amilose quando comparado aí à amilopectina, ok? Para ter um processo digestório mais eficiente e com o menor gasto energético possível. O glicogênio, né, é um carboidrato que é muito semelhante, quando a gente pensa em estrutura, é muito semelhante à estrutura de amido. Só que aí nós temos uma diferença. Reserva de tecido vegetal é amido, tá? Então, amido é a reserva vegetal, a reserva energética vegetal, tá? Quando a gente pensa na reserva energética do tecido animal, vai estar na forma de glicogênio, ou seja, o glicogênio é o carboidrato de reserva no animal. E aí ele vai ser distribuído principalmente nos músculos, né, e no fígado, tá? Então o fígado ele é rico aí também em glicogênio, porque são várias atividades metabólicas que ocorrem ali no fígado, tá? Esse glicogênio ele vai ser o responsável pela manutenção da glicemia, principalmente quando esse animal ele vai passar por um jejum prolongado, um jejum muito longo, ou então explosão, alto gasto energético ali muscular, né, muita atividade, muita contração muscular, ou um animal de alto metabolismo mesmo, um animal que tem uma alta exigência metabólica, tá? Uma alta exigência energética, uma alta produção, tá? Então o que vai acontecer? Primeiro, o organismo não é bobo, né? Então a primeira coisa que ele vai fazer é pegar aquela glicose que está circundante, tá? E tentar absorver. O que é essa glicose circundante? Geralmente é a glicose via alimentação. O animal ingeriu, né? Houve a quebra, passou pelas vias metabólicas, que nós vamos ver mais à frente, liberou glicose e isso vai seguir suas vias para gerar energia. Só que o animal, ele está em constante, se for um animal que está em jejum prolongado, é um animal que ele começa, opa, peraí, né? Acabou, não tem mais glicose circundante, o animal não está alimentando, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso manter esse animal vivo. Então o organismo ele vai lá e busca reserva que ele tem. Qual a reserva que ele vai buscar? Vai buscar ali o glicogênio, né? Que é as fontes de reserva que ele tem no tecido muscular, certo? Mais à frente, que a gente vai discutindo, né, na próxima aula, que a gente começar a discutir sobre as vias metabólicas, né, as vias de metabolismo de carboidrato, nós vamos ver quando que vai buscar energia no glicogênio, quando que é no lipídio, e a gente vai discutir melhor isso aí, certo? O nível orgânico, tá? Quando a gente pensa, né, o nível que vai estar, né, no organismo ali do animal, vai estar de 1 a 1,5%, tá? Que é a forma que o glicogênio vai estar reservado ali armazenado ali no organismo, tá? E a estrutura dele, como eu disse, é muito semelhante aí à amilopectina, tá? Então também são formados o glicogênio também é formado por cadeias ramificadas, semelhante à porção da amilopectina lá na amilose. A celulose, né? A celulose ela é a base da estrutura aí da parede celular das plantas, tá? E é formado também por um polímero de glicose. Então, opa, peraí, mas se é polímero de glicose, não é amido? Mas se vocês recordarem lá, o amido, como que ele é formado? Ele é formado através de ligação alfa, né? Então, a ligação alfa, ligações lineares, né? Então, é glicose com glicose numa ligação alfa. A celulose é glicose com glicose, porém ligação beta. Então, essa seria a diferença aí
da maltose, o amido, para celulose. Então, no caso dessa celulose, onde a gente tem essa ligação beta, glicose com glicose numa ligação beta, né, as amilases elas não são eficientes, elas não conseguem quebrar essa ligação. Então, como que essa celulose ela vai ser quebrada e vai liberar essa glicose? Então, isso vai ser quebrado lá via fermentação, através de bactérias celulolíticas que vão estar presentes lá no seco, tá? E aí essa fermentação vai ser responsável pelo rompimento, né, dessa ligação beta de glicose com glicose e gerando então no final o ácido graxo volátil, ok? Os suínos, né, e as aves, eles têm um aproveitamento limitado aí à celulose. Isso aqui já foi discutido algumas vezes com vocês em sala de aula. Isso porque a capacidade de fermentação, né, no intestino grosso, principalmente ali no seco, tá, desses animais, é muito baixa. Então, quando você compara aí com os coelhos, quando você compara com os equinos, quando você compara com os ruminantes, né? Então, é relativamente baixo esse aproveitamento da celulose. Por isso, a preocupação, né, de buscar fontes aí, vegetais, carboidratos, que tem uma porção maior de amido, né, e menor de celulose, tá? E eles não possuem aí celulases, né, no trato digestório, que são as célulases que vão ser as enzimas que vão quebrar, tá? Então, a quebra que ocorre, ela vai ser via fermentação no seco, tá? Ou então, se a gente fornecer via sintética como forma de aditivo, essa celulase como forma de aditivo. E aí a gente tem que observar toda aquela questão custo-benefício, né, que eu já falei também em sala de aula com vocês, né, para ver até que ponto compensa trabalhar com a inclusão de um aditivo ou não. Porém, a celulose, mesmo ela não sendo, né, facilmente digerida, facilmente absorvida, ela tem uma importância no processo físico da digestão. Então, a celulose, né, que entra aí como um papel de fibra, ela vai ser responsável, tá, é, por conduzir, né, o bolo alimentar, depois o quimo, né, depois as formas de excreção. Então, fazer essa formação, né, desse bolo, desse quimo, tá? E por ser responsável por todo o trânsito gastrointestinal. Quando a gente pensa no aproveitamento dessa celulose, as aves elas têm um aproveitamento menor do que os suínos, né? Até mesmo porque isso passa muito mais rápido nas aves do que passa pelos suínos. Então, de 3 a 25% da celulose é aproveitada. E nos suínos a gente tem um aproveitamento aí de 20 a 30%. Os suínos e as aves, quando eles estão na fase adulta, né, eles vão ter uma fermentação superior do que quando a gente compara com os animais na fase inicial. Aí a gente começa a ter de fato aí alguma digestão dessa fração por causa da fermentação que já foi dito. E aí essa fermentação rompe as ligações e libera a glicose que vai formar então ácidos graxos voláteis. Tá? Em suínos, esses ácidos produzidos aí no intestino grosso, eles podem representar uma fonte de energia aí para o animal, mas assim, não tão significativo quanto se a gente estivesse falando aí com fibra para ruminante, com fibra para animal, para os coelhos, para os equinos, certo? Bom, gente, uma outra porção que a gente tem, uma outra forma de carboidrato que esses animais eles podem ingerir é a hemicelulose. A hemicelulose ela também vai estar ligada, ela vai estar associada aí com a celulose, tá? E aí também é denominado carboidrato estrutural, né? Forma aí a estrutura celular. Essa porção do carboidrato, tá? Ela tem uma boa solubilidade aí em pH ácido e básico, tá? E uma boa fração, uma boa parte aí é solubilizado durante o processo de digestão, ou seja, né, não vai ser absorvido, tá? E aí, quando a gente pensa, então, no aproveitamento aí para as aves e para os suínos, né, dessa porção, existe uma incerteza, né, poucos resultados eficientes aí,
desse seu aproveitamento se a gente não trabalhar com enzimas exógenas. Então, por essa incerteza, né, a gente não considera se tem hemicelulose ou se não tem, para falar se uma fibra boa ou se é uma fibra ruim, tá? Para as aves, assim como a gente classifica lá para os ruminantes em FDN, FDA, tá? Então aqui a gente, nos animais ruminantes, nós não trabalhamos com FDN, FDA, dando importância à hemicelulose. A gente trabalha com a classificação de fibra bruta, que é a quantidade de fibra presente ali na dieta do animal. Uma outra porção que a gente tem também na estrutura celular é a lignina. A lignina, se a gente for pensar naquela classificação lá, carbono, hidrogênio, oxigênio, a lignina não pode ser considerada um polissacarídeo. Tá? A lignina ela não entra como um carboidrato. Porém, como ela não entra em grupo nenhum, não é um nutriente, e está, né, associado aí à estrutura da parede celular, a gente estuda no grupo dos carboidratos. Tá? Então não é considerado um polissacarídeo, é formado aí, na verdade, por um polímero de fenilpropano oxigenado, né? Então não é carbono, com hidrogênio, oxigênio, tá? E é solúvel aí em detergente neutro, né? Então vai ser solúvel lá em pHs mais neutros, mais tendendo aí à alcalinidade. E os PNAs, né? Que são todos esses grupos aí de polissacarídeos não amiláceos, ou seja, aqueles que não estão presentes nos grãos, que não são amido, ou mesmo que seja presente no grão, mas que não seja na forma de amido, são considerados polissacarídeos não amiláceos. Tá? São carboidratos aí solúveis e são formados basicamente por galactosídeos e arabinoxilanas. Tá? E aí, qual o problema? Isso a gente já discutiu também em sala de aula. Né? Então, quando a gente aumenta a quantidade desses PNAs, né, na dieta do animal, isso acelera o trânsito, né, gastrointestinal. A gente acaba tendo uma produção maior de muco, né? Então as fezes elas tendem a ficar, fezes excretas tendem a ficar cada vez mais moles, né? Mais pastosas. E por passar rápido demais, por acelerar muito o trânsito no trato gastrointestinal, a gente tem ainda um problema com a não absorção, né, dos outros nutrientes que aquela dieta pode ter fornecido. Justamente pela velocidade, não dá tempo, né, de ter contato ali com a superfície de contato interna ali, né, com as portas de absorção, né, do trato gastrointestinal, e a gente perder aí nutriente fornecido para os animais, nutrientes de boa qualidade. Então, geralmente, quando se trabalha tá, com grandes índices aí de PNAs, é importante a gente trabalhar com enzimas sintéticas e a gente precisa entender qual é o PNA presente, qual é a estrutura presente para usar a enzima correta. Ok? Esse quadro aqui, né, ele mostra que a principal quantidade aqui, as principais quantidades de PNAs que nós temos, né, nos principais alimentos aqui fornecidos aos animais. Note que de todos os alimentos aqui comuns que a gente fornece aqui, os animais monogástricos, o milho é o que tem a menor quantidade de PNAs, cerca de 9% aí dos polissacarídeos são não amiláceos. Quando a gente pensa ali para trigo, farinha de soja, né? Então, trigo, farelo de soja não, o trigo na forma de farelo, né? A gente tem aí quase 34% dos polissacarídeos ali na forma de PNA, então tendo a importância aí de fornecer enzimas que vão digerir, que vão auxiliar, né, o processo aí de quebra ou de aproveitamento desses polissacarídeos. Ok? Bom, gente, é isso, tá? Espero ter clareado no nosso encontro virtual aí, seja videoconferência, seja fórum. Estou disposto aí para responder algumas dúvidas que possam ter ficado aí para vocês. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.